Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula da EBD do dia 29 de março de 2020, cujo tema é o que faz a igreja crescer, né? É o nosso tema desta aula, o que faz a igreja crescer. Eu quero dizer para os irmãos que essa aula ela vai ser também direcionada ao grupo jovem, tá? Então nós tivemos um consenso de unir, pelo menos nesse momento que nós estamos em quarentena, em pandemia, que está acontecendo aí em nosso país, em nosso Rio de Janeiro, nosso estado, nesse momento, nós vamos fazer uma classe única e, como o assunto é o mesmo, tá? A gente vai tratar aqui juntos. Então, meus amados, a gente, dando início à nossa aula, nós vamos ver que, basicamente, existem 3 pilares, né, que fazem parte dessa sustentação da igreja, que basicamente a gente vai comentar que existem outros pilares, mas a gente vai focar em 3. O primeiro é a união, o segundo é o amor e o terceiro é a comunhão. Sem esses 3 pilares, a igreja ela não se mantém, né? A gente tem visto na nossa igreja hoje como é importante a união, né? A PIB Coqueiros hoje, a gente está observando que a gente quer voltar aos princípios, né? Observar a igreja que criou-se em Atos, que foi a primeira igreja. Nós vemos como era a comunhão dos irmãos lá, e a gente está tentando trazer isso hoje para implementar, né, implantar na nossa igreja. E a gente tem visto bastante, né, o pastor ele comentar sempre sobre isso. Irmãos, a gente precisa ter comunhão com nossos irmãos, a gente precisa ter união com nossos irmãos, a gente precisa ter o amor em nossos irmãos, né? A gente precisa amar, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter as pessoas olho no olho, né? Saber a necessidade do outro, né? Hoje a gente de repente não vê a igreja desandando, vê a igreja que não cresce, ou a igreja que cresce desordenada, ou uma igreja que cresce muito devagar. Por quê? Porque não há uma adubação, vamos colocar assim, perfeita, né? E a gente traz então a união, o amor e a comunhão como um pilar forte, né? Para que a igreja ela se fortaleça e ela cresça, né? A união, a gente entende que a união é um ato de juntar, né? Quando a gente fala assim, houve a união entre um casal, juntou-se, né? E, na verdade, quando a gente comenta sobre casamento, a gente está falando de igreja, porque nós somos a noiva de Cristo, né? E a gente não pode viver em desunião, a gente tem que manter a base, a nossa união. A nossa lição de hoje vai falar o que faz a igreja crescer, né? Então, vamos lá. Falar em propósito é preciso ter em mente o conceito de responsabilidade, de compromisso com Deus e com a sua igreja. Ou seja, nós precisamos de um propósito. Por que a igreja existe? Para quê? Qual é o propósito da igreja, né? O propósito da igreja não pode ser diferente do propósito de Deus. Deus ele tem um propósito para a igreja. E nós, enquanto igreja, precisamos fazer parte desse propósito, né? A gente entende que nós fomos criados por Deus, nós fomos alcançados por Deus, chegamos a ter essa oportunidade de ser igreja. Agora a gente precisa viver como igreja os propósitos de Deus. É simples, não é nada difícil, não é nada complicado. O que é viver o propósito de Deus? O que é viver segundo a vontade de Deus? Observando a palavra de Deus. Se a gente observar a Bíblia, observar a palavra, ela vai nos instruir como agir, como fazer segundo a vontade de Deus, né? O mundo está mergulhado no pecado e nesse contexto que se encontra a igreja para fazer o nome de Cristo conhecido. Vejamos alguns ingredientes que levam a igreja a crescer espiritualmente, qualitativamente e numericamente. Ou seja, a gente vive em meio ao pecado, mas a igreja ela precisa fazer essa diferença. É legal, interessante quando a gente está no trabalho, ou a gente está num momento social, ou no meio mesmo da nossa família, em que as pessoas olham e falam assim, olha, poxa, o irmão ali, ou a irmã, o fulano, ou o ciclano, poxa, a gente
ver a diferença nos seus olhos, né? Na sua conduta, ver quanto eles são unidos, né? Quanto aquela igreja ali é fervorosa, quanto aquela igreja lá tem temor de Deus. Falar em propósito é preciso ter em mente um conceito de responsabilidade, de compromisso com Deus e com a sua igreja. Se a gente observar a igreja de Atos, nossos irmãos lá da primeira igreja, eles viviam em comunhão, eles tinham essa preocupação com o outro. É o que a gente precisa fazer hoje, é se preocupar com o outro. A gente vive no meio, hoje, de um pecado enorme, e a igreja precisa fazer essa diferença. E de que forma a igreja vai fazer a diferença? Através da sua vida, através da minha vida, através do nosso testemunho, né? Eu preciso falar de Jesus, falar de Cristo através da minha vida, do nosso testemunho. Grupo jovem, ser jovem não é tão simples, não é tão fácil. Viver as coisas hoje, no dia de hoje, como tem vivido um jovem crente, é muito difícil. Mas o jovem que tem compromisso com Deus, o irmão que tem compromisso com Deus, ele vence. Por quê? Porque Cristo está conosco. Cristo, ele é o cabeça da igreja, nós somos a igreja. A palavra diz que nós somos a noiva de Cristo e um dia nós vamos nos encontrar com ele. Um dia nós vamos nos encontrar com Jesus. E nós queremos voltar às práticas dos nossos irmãos lá de Atos, a primeira igreja. Né? Como eles viviam? Eles viviam em união, eles viviam em comunhão, eles viviam em amor. Né? Eles tinham essa consciência de fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, o que a gente precisa fazer hoje, agir hoje na nossa igreja? E trazendo aqui para nós, aqui para nossa realidade, para PIB e para Coqueiros. A gente precisa observar se a gente tem vivido essa união, se a gente tem vivido o amor e se a gente tem vivido também a comunhão. Agora, irmãos, eu vou trazer uma pincelada de cada tópico da nossa lição sobre a união, sobre o amor e sobre a comunhão, para nos fazer refletir um pouco mais sobre como estamos vivendo nos dias de hoje. O primeiro tópico, então, que a gente vai falar é sobre a união. Né? No início, a igreja vivia unida, tendo tudo em comum. Vejamos o resultado dessa união em Atos 2, do 44 ao 47. Vai dizer assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, como nós lemos aqui nesse texto, a gente observa que a igreja de Atos, nossos irmãos, eles viviam e prezavam pela união. Né? Eles tinham tudo em comum, viviam em oração, né? Participavam do partir do pão, observavam a necessidade um dos outros. E isso é o exemplo de união que a gente busca lá da igreja de Atos. E o que a gente vive nos nossos dias hoje? Né? Vivemos já um tempinho atrás a questão da água, da SEDAI que veio com geosmina, né? Que a gente não podia consumir, essa água que vinha com mau cheiro, com gosto ruim, e a gente se adequou, né, a essa situação. E nós ajudamos as pessoas que estavam com dificuldade. Muitos compraram água, outros não tiveram oportunidade, não tiveram condições de comprar. Mais recentemente ainda, a chuva que caiu aí e que inundou a casa de muitos nossos irmãos, amigos, nossos irmãos, nossa aí. O que a igreja que a igreja fez então? Ela se levantou, né, para ajudar. Né? Não foi só a igreja PIB Coqueiros. A gente viu várias outras igrejas recolhendo alimentos, recolhendo roupas, né, acessórios, enfim, móveis para ajudar os nossos irmãos. E nossa igreja participou desse processo. Nossa igreja participou desse projeto. A gente colocou isso também em prática, né? Juntou as coisas para apoiar e a localidade, a nossa vizinhança ali da igreja. A gente prezou por isso. Isso é união. E o que nós estamos vivendo hoje? Essa pandemia,
né, esse vírus, esse coronavírus que está aí assolando o país, assolando o nosso estado, o nosso município. E o que a igreja tem feito? A igreja está se colocando à disposição. Está lá o pastor Wagner com os irmãos, com o diácono, com o Lucas, com os irmãos louvando ao Senhor, fazendo live, né, para que a gente continue participando dos cultos da igreja. Tem se colocado à disposição ali na igreja na parte da manhã. Agora a igreja vai abrir à noite também, no domingo, tanto na parte da manhã quanto à noite, para receber alimentos, para receber roupa, para receber donativos, para ajudar outras pessoas. A igreja não está unida fisicamente, assim como estavam nossos irmãos em Atos, mas ela está unida nesse sentido, em oração, né, no partir do pão, na comunhão. Isso a gente está fazendo também em nossa igreja. Agora a gente vai partir para o próximo tópico, que é o amor. O nosso segundo tópico vai falar sobre o amor. A gente começa a entender o que é amor, né? E a gente começa a observar por que Deus nos ama. É uma pergunta que eu quero deixar para os irmãos aqui, para os jovens também. Não responda agora não, pensa só um pouquinho. Por que Deus nos ama? Tá? Tem uma resposta, mas não é assim, a resposta é certa, a resposta é errada, não vou falar, não vou... Não. A única resposta que a gente pode dizer é o seguinte, que Deus ele ama porque ele é amor, ele quer amar, ele tem esse desejo, ele gosta disso. Ele ama, ele simplesmente ama. Por que ele me ama, eu sendo pecador? Porque ele é amor. Simples assim. Né? A palavra vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. Nada. Nada, nada. Por quê? Porque ele é amor e ele escolheu amar e ele nos ama. E o que a gente tem feito hoje? A gente tem observado isso. A gente está amando nossos irmãos incondicionalmente. Por quê? Eu não vejo a condição do meu irmão, a necessidade que ele está passando. Ah, será que ele é digno ou não de receber um donativo, uma ajuda? É digno ou não? Não, a gente não está olhando isso. A gente está observando a necessidade e através da nossa união e através do nosso amor, a gente tem buscado isso. Porque Jesus, ele é o maior exemplo de amor. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus nos ama a tal ponto de enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nossos pecados, para nos garantir e nos dar a salvação. Então quem somos nós para não amar os nossos irmãos? Né? Quem somos nós para não olhar a necessidade dos nossos irmãos e estar juntos em comunhão? Então isso faz a igreja crescer. A união, o amor e a comunhão, como eu falei aqui no início, são os três pilares importantes. Existem outros, mas que a gente está tratando nessa lição. São os três pilares importantes que faz a igreja crescer. E crescer sadia. E crescer saudável. Precisamos continuar amando nossos irmãos como nós temos amado. Observando que Deus ele nos ama independente de qualquer coisa. Porque Ele é amor. E o amor dele para conosco é incondicional. Ou seja, não há uma condição para que Deus me ame. Tá bom? Partimos então para o próximo tópico, que é sobre a comunhão. E o nosso terceiro e último tópico vai falar sobre a comunhão. Né? A comunhão levou a igreja de Atos a ser forte e obter um crescimento fantástico. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, o que a gente tem vivido como igreja? Aquilo que o pastor tem sempre falado, as pregações. Nós precisamos viver como igreja. O que é viver como igreja? É olhar para o outro, é cuidar do outro, é olho no olho, não é isso? É viver essa comunhão, viver esse amor. Isso a gente tem ouvido constantemente. Então, nossa realidade hoje. A gente tem feito o quê? Uma oração 24 horas, 72 horas. Nós temos buscado a Deus. Estamos unidos, nós estamos em comunhão. Né? O que é comunhão? É um só propósito. Então, quando a gente está unido com amor e com comunhão, a gente está unido em um só propósito. O que a PIB Coqueiro tem feito hoje? Né? O que a gente tem observado que está acontecendo? O pastor ele tem aberto a igreja para receber os irmãos, aqueles que precisarem de alguma coisa, entrar em contato. Né? Agora vai abrir a igreja à noite, no domingo à noite, já tem aberto de manhã, vai abrir no domingo à noite,
Para quê? Para receber. Às vezes a gente está precisando de uma oração, de um apoio, e a igreja está ali para isso. Isso é comunhão. E o que a gente tem feito? A gente tem orado por alguém? A gente tem buscado? A gente tem ligado para alguém para saber a necessidade? Irmão, está precisando de alguma coisa? Né? Mas a gente tem observado as necessidades dos outros e a gente tem se colocado à disposição para isso. Não é para os irmãos responderem, não, é para a gente refletir um pouquinho. Né? A comunhão, ela faz essa parte. É isso aí que nos faz crescer como igreja. Quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente tem um amor pelo outro, quando a gente quer estar unido com o outro, né? Isso faz a igreja crescer. E os irmãos em Atos viviam isso. E por isso que a igreja crescia e se fortalecia. Agora, é o que eu tinha comentado aqui no início. A gente precisa cuidar. Cuidar é o quê? Vamos dar um exemplo aqui de uma planta. A gente faz uma plantação e a gente cava a terra, coloca uma muda ali, e se a gente não regar, ela não vai crescer. Se a gente não souber adubar, ela também não vai crescer, não vai frutificar. Mas a gente precisa botar o adubo certo, precisa regar no momento certo, precisa colocar ela no sol quando tem que colocar, trazer para a sombra quando tem que trazer. Então isso é cuidado. E a igreja é assim que tem que ser. Né? Tem que cuidar também para que haja um crescimento. Depois vai estar uma árvore frondosa, uma árvore bonita, frutificando. A gente olha para aquilo e fala, poxa, foi um trabalho minucioso ali, foi um cuidado especial que nós tivemos, mas olha só que fruta bonita. E a igreja é a mesma coisa. A igreja precisa crescer nesse sentido, de ser adubada, de ser regada, né? De ser cuidada. E a gente precisa ter esse propósito no nosso coração. Eu tenho feito isso hoje, eu tenho ligado para alguém, eu tenho me preocupado com alguém, nesse momento que a gente está vivendo agora de quarentena, de pandemia. Então isso é para a gente refletir, tá? O que faz a igreja crescer? A nossa união, a nossa comunhão, o nosso amor, os três pilares, tá bom? E para nós encerrarmos aqui, vamos falar da conclusão. E como comentei na outra aula, a gente está fazendo somente um resumão de cada lição para a gente não perder conteúdo, tá bom? Então, meus irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição. Basicamente, tudo aquilo que a gente falou desde o início. Primeiro, a igreja precisa ter um propósito, né? A igreja que tem propósito, ela tem um alvo a atingir. Se ela tem um alvo, ela tem uma meta. Se ela tem uma meta, ela tem um objetivo. E a gente vai conseguir o nosso objetivo, o nosso propósito, concluir o nosso propósito, se a gente viver em união, em amor e comunhão. E o que eu, enquanto igreja, e você, enquanto igreja, tem feito em relação à união? Nós temos olhado a necessidade de nossos irmãos e observado aqueles que estão necessitados para que, se eu puder ajudar. Você tem observado isso? Nós temos observado enquanto igreja? Nós observamos que estamos cumprindo um propósito de amor incondicional? Ou precisa ter condição para a gente amar? Não, Deus nos ama incondicionalmente. E eu também tenho vivido em comunhão com meu irmão. Eu tenho buscado, eu tenho ligado para ele, tenho buscado a Deus por ele, orado por ela. O que a gente tem aprendido na nossa igreja? Que a gente precisa voltar aos princípios. E como nossos irmãos em Atos viviam em comunhão, em oração, no partir do pão, olhando uma necessidade do outro, estavam sempre unidos, louvando a Deus. E o nosso propósito, enquanto igreja, enquanto pipoqueiros, para que haja crescimento saudável na nossa igreja, a gente precisa observar esses três pilares: a união, o amor e a comunhão. Eu tenho certeza que Deus ele vai agir como ele tem agido poderosamente em nosso meio. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e até a próxima aula. Amém.